Olá, pessoal do Planeta Verbo. Hoje vamos abordar um tema de extrema importância: a depressão. Bom, e agora eu quero falar para vocês que a depressão, ela também está no nosso mundo. A depressão é terrível, é um sentimento horrível. Vamos juntos entender isso, tá bom? Porque no livro de Elias, o profeta Elias, tem outros exemplos na Bíblia, como Paulo, né? Mas o de Elias é bem marcado, assim, né? Então eu sei que muitos de vocês conhecem a história de Elias, que ele desafiou os profetas que adoravam Baal, que é um deus, né? Então, você já ouviu falar do dia em que um único homem desafiou 450 profetas de Baal? Foi no Monte Carmelo. Elias, o profeta de Deus, ficou cara a cara com aqueles que enganavam o povo. Ele fez um desafio simples: se Baal é Deus, que ele responda com fogo. Mas se o Senhor é Deus, que ele mostre seu poder. Os profetas de Baal clamaram por horas, gritaram, dançaram, até se cortaram, mas nada aconteceu, nenhum fogo, apenas silêncio. Então chegou a vez de Elias. Ele se aproximou do altar destruído, o reconstruiu, despejou água e tudo parecia impossível. Elias clamou a Deus orando uma única vez e de repente o céu se abriu. O fogo de Deus desceu e consumiu tudo: o altar, o sacrifício, a madeira, as pedras, a água e a dúvida. O povo caiu de joelhos, aterrorizado, gritando: "O Senhor é Deus!" Mas o que aconteceu depois desse confronto ainda é mais impressionante. Você sabe o que Elias fez a seguir? Diante dos desafios, você tem clamado a Deus? Se você está enfrentando algum desafio, escreva "Eu clamo a Deus" nos comentários. Um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Então aí Elias, nesse momento, que ele usou muita força, que ele foi muito destemido, ele se sentiu exausto, ele se exauriu na sua força e ele teve depressão. Ele teve essa depressão, porque assim diz aqui, ó. Aqui diz aqui, ó. E ele foi-se ao deserto, a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. Estava em depressão e disse: acabou o ânimo dele, quando a Jezabel quis fazer isso com ele, ele já estava sem ânimo, exausto, ele estava estafado, exaurido, né? Então ele pediu para o Senhor: já basta, ó Senhor, a morte, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Esse foi um dos remédios do Senhor. Deus foi o psiquiatra de Elias naquela época, naquele tempo. E o anjo do Senhor foi uma coisa sobrenatural, uma cura sobrenatural. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou
e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas. E eu fiquei só e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas, e eu fiquei só e busquei a minha vida para me tirarem. E buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azazel, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás reis de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Amém? Este texto de Elias denota a exaustão de Elias por ter feito esta grande façanha, onde Deus veio com seu fogo santo, lambeu o holocausto, e os profetas que estavam ali adoraram o Senhor dos exércitos. Tá bem, irmãos? Então, esta é uma passagem que fala sobre a depressão de Elias. E tem muitas outras passagens, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. Então, nós vamos falar agora sobre a doença mais humana que existe: a depressão. A pessoa, ela acha que não tem saída quando ela está com depressão. Ela se sente muito triste, mas é uma tristeza horrenda, tá, meus amados? 95% dos casos pode ter cura com sucesso se você fizer o tratamento, se você ajudar essa pessoa, porque a pessoa que está com depressão, ela não percebe, ela precisa da nossa ajuda, e porque ela pode ter cura se ninguém conversar com essa pessoa, ajudá-la. Ela pode querer se matar, porque a dor interior é muito grande, tá? Então, meus amados, é uma doença que está espalhada por todo mundo. É uma pandemia silenciosa, essa depressão. Silenciosa porque tem pessoas que não falam,
Eles acham que pessoas vão ficar com preconceitos delas. Muitas delas não querem procurar ajuda médica por ter que sair do armário para falar: eu estou com depressão. É por causa do Natal? Não, não é isso. Escuta, por que você decidiu entrar hoje? Eu tô tentando consertar minha cabeça. O Howard é um cara brilhante, criativo. Ele não é só o chefe, ele é um amigo. Ele perdeu a filha. Ele era corajoso, amava a vida e agora ele a odeia. Essa pode ser a coisa mais estranha que eu já vi. Ele escreve cartas. Pra quem são? O Howard não escreve cartas pra pessoas, ele escreve para coisas. Tempo, amor e morte. As crianças escrevem cartas pro Papai Noel e nem por isso elas estão loucas. Não, isso é terapêutico. Você vai achar que eu tô meio maluco. Eu tenho tido conversas. A morte veio primeiro. Ela me encontrou no parque de cães. Encantado, estou certa. Ah, então a morte é ela. A morte é uma mulher branca e idosa. Eu tô no lugar certo, Howard. E eu sou o tempo. Você me escreveu porque precisa de mim. Howard... Pergunta? Vai lá, pergunta pra ela se ela pode me ver. Ele estava sentado bem aqui. Ele foi o primeiro a aparecer, não é? Howard, não podemos escolher quem amamos ou quem nos ama. Alguma coisa começou a acontecer comigo, sabe? Howard, a gente não sabia mais o que fazer. E se o amor, o tempo e a morte aparecerem e responder a ele? Você precisa falar com eles, Howard. Tente desafiá-lo, sei lá, tente se envolver. Eu sou a razão pra tudo. Eu via você todos os dias quando ela ria. E você me magoou profundamente. Eu estava lá, na risada dela. Mas eu também estou aqui agora, na sua dor. Ele tenta fazer contato com o cosmos para ter respostas. Só não deixe de perceber a beleza oculta. Por essa conexão profunda com tudo. Se ele aceitar isso, talvez ele volte à vida de novo. Você tá aqui pra me levar? Não, Howard, estou aqui para pegar o trem com você. E elas podem se matar para acabar com a dor dela interior. Tá, meus amados? A pessoa tem uma tristeza por muito tempo, não é uma tristeza normal. Nós temos tristeza sim, alegria, felicidade. Mas essa tristeza que a pessoa tem é muito forte. É uma tristeza que chega a doer, é uma angústia muito grande, é terrível. A pessoa tem um sono terminal, porque ela dorme, mas ela, lá pelas 3, 4 horas da manhã ela acorda, ela não consegue dormir, aí ela vai conseguir ter sono lá no finalzinho da manhã, 5, 6 horas, que é a hora dela acordar, né? E muitas vezes ela tem que levantar para ir trabalhar, né? Aí a pessoa dorme e vai naquele ciclo, sabe, da depressão. E o que acontece, meus amados? A depressão ataca mais as mulheres por causa dos hormônios, porque nós mulheres, nós temos um hormônio, além dos hormônios da progesterona, a testosterona também, mas bem em baixa quantidade. Os homens têm mais do que as mulheres, claro. E nós temos aquele hormônio de quando nós estamos grávidas, né, que ele se chama... Quando a gente está grávida, ele aparece no sangue, que é aí que o médico tem certeza que nós estamos grávidas, né? E então tem muitas mulheres que têm depressão pós-parto, por quê? Por causa da exaustão, tá? As pessoas que mais deprimem são aquelas que mais fizeram, que mais trabalharam. E as pessoas que deprimem também são pessoas de várias faixas etárias, crianças, adolescente, adulto. Nós temos 322 milhões ao redor do mundo.
é estimado pela OMG, Organização Mundial de Saúde. No Brasil, nós temos 11,3%, o que equivale a 24 milhões, mais mulheres, 2 para 1, ou seja, 2 mulheres para 1 homem, tá, meus amados? A OMG, né, diz que daqui 20 anos, como eu disse para vocês, vai ser mais comum ter depressão do que ter câncer ou outras doenças. Então, a definição dessa doença é um transtorno do humor, tá? Que vem da palavra humorare, em latim, que significa indisposição de ânimo, espírito abatido, né? Pesar, tristeza, sine qua non, entendeu? Insônia terminal, né? A pessoa pode ter alteração de peso, tá? Ela pode emagrecer muito e engordar muito. Ela tem muito sentimento negativo. A autoestima dessa pessoa é muito baixa, devido a ela estar assim, nesse grau, lá no fundo do poço. Ela tem falta de atenção, falta de autoconfiança. E ela pode querer se matar se ela não conseguir se superar, se alguém não conseguir ajudá-la. Falta nela, ela tem um desprazer nas coisas que ela gostava. Ela se isola, abre buracos, sabe? A própria pessoa abre buracos ao redor dela. E buracos, eu falo, emocionais. As pessoas têm problemas de relacionamentos com outras, ou seja, ela não consegue, ela quer ficar quietinha no canto dela, não que ela não conversa, muitas conversam, mas muito pouco, né? E o deprimido, ele não busca ajuda, por isso que nós temos que tentar ajudar, entendeu, meus amados? Aí a pessoa acaba ficando com falta de concentração, memória, pensamentos de tirar a própria vida, quando a depressão está muito forte. E acomete várias faixas etárias, como crianças, adultos, idosos, né? Principalmente a transição da criança para adolescente, de adolescente para adulto e de adulto para idoso. São fases, de transição. Essas fases de transição acabam fazendo nós termos depressão, nós ficarmos mais deprimidos. Por exemplo, você é criança, está naquele mundo lúdico, de repente você vai para a adolescência descobrindo que esse mundo não é daquele jeito que você imagina. Aí o adolescente, quando ele está já se acostumando com a fase de adolescente, ele tem que se tornar um adulto com muitas responsabilidades, então aí ele leva um choque, né? E aí ele se torna adulto, ele já se acostuma, ele entra na vibe do adulto, depois aí ele vem a parte da aposentadoria, se ele estiver trabalhando, e aí ele entra numa outra fase onde ele não vai mais precisar trabalhar. Claro, a pessoa pode procurar fazer outras coisas, então essa pessoa tem que ser constantemente acompanhada. Não sei se eu falei, é genético, tá? Quem tem depressão, mas pode também ser desencadeada por gatilhos, quem é genético, e também pode ser desencadeada por traumas que a pessoa teve. Então, como consequência, a pessoa tem aqui, por exemplo, a pessoa que é criança, né? Então ela tem relações afetivas afetadas. Era isso que eu queria dizer. O que acontece quando a pessoa tem depressão? Baixa imunidade. Você viu que Deus lá com Elias mandou 3 vezes o anjo ir lá dar pão para ele e água. Aquilo era o remédio de Deus para ele. Porque a pessoa baixa a imunidade. Aí o que acontece? Vem aquelas doenças autoimunes, por exemplo, lúpus. Desculpa, ela dorme menos, ela tem medos,
E aí ela tem medo de dormir sozinha, e aí ela acaba indo dormir com a mãe ou com o pai, tá? Então ela tem todas essas coisas. Na adolescência, quando a criança vai passando para a adolescência, o adolescente ele fica, o pessoal costuma falar aborrecente, mas não é aborrecente, é a fase dele. Ele está passando por uma outra transição. Ele está passando da adolescência da criança para a adolescência. É um mundo novo para ele. É um mundo totalmente difícil, onde a dor do crescimento, dos ossos, dos hormônios, da descoberta desse mundo caótico. E aí depois que ele se acostuma, aí ele se torna adulto. É o mundo das responsabilidades, terminou a faculdade, tem que arrumar um emprego. Ele tem responsabilidades, entendeu? E aí depois que passa tudo isso, ele trabalha, ele constrói a vida dele, tudo. E aí ele se aposenta. Aí vem a dor da aposentadoria, porque envelheceu. Então, cada pessoa tem um modo de agir. A luz da pessoa vai se apagando. Então, os idosos, o que acontece? Ele fica mais isolado. Os idosos, eles ficam no puro isolamento. Por isso que nós temos que ir lá chamá-los, né? Como eu estava dizendo, os idosos, eles querem ficar no puro isolamento. Agora, os adultos, os adolescentes ficam irritados, eles querem fazer coisas perigosas, eles ficam revoltados, que é normal, porque eles vão descobrindo coisas. À luz da Bíblia, nós podemos, eu vou colocar alguns versículos aqui que falam sobre a depressão, porque a depressão é uma coisa muito humana, tá? Eu fiz esse estudo baseado em livros de psiquiatras, também de ouvir estudos de psiquiatras renomados com credenciais de CRM. Então eu fiz um compilado desse estudo de depressão, porque a depressão é um mal do século. E a Organização Mundial de Saúde, ela prevê que daqui mais ou menos uns 20 anos nós teremos mais pessoas depressivas do que pessoas com doença de câncer, qualquer outro tipo de doença. Então, uma coisa que se a gente sabe que isso poderá acontecer, por que não fazer de tudo para que isso não aconteça? Para que aconteça um número menor? Porque já existe muita depressão neste mundo, meus amados. Então, vamos tentar ajudar aqueles que precisam, né? Que elas consigam executar as tarefas, pensar, formar quadros na nossa mente, como se fosse um quebra-cabeça, tá? Então, quando a pessoa está em depressão, ela está com muita baixa serotonina, que é um neurotransmissor. A dopamina, a serotonina, a noradrenalina e a ocitocina, e tem mais alguns neurotransmissores que eu não me lembro, mas esses são os principais, que são os neurotransmissores do bem-estar. A serotonina faz com que você se sinta bem ao ponto de saber que você vai dar conta de fazer aquilo, porque o depressivo, a serotonina vai abaixando a tal ponto que ela acha que ela não vai dar conta daquilo, e aí que ela fica em depressão, em desespero, pode ter pânico. E a dopamina também, a dopamina fica aqui no córtex cerebral, né? Ela baixa e precisa de dopamina. Dopamina faz com que você se sinta bem para executar as tarefas e focar, tá? A serotonina é para a depressão, ela é produzida no intestino e vai para o cérebro. E nós temos um outro neurotransmissor que chama endorfina, que é um neurotransmissor do prazer, do bem-estar,
Por exemplo, quando você faz uma academia, por isso que é bom quem está em depressão fazer exercícios, porque ela vai liberar endorfina, tá? Então é isso, meus irmãos, também tem essa parte. Quando nós estamos estafados acontece todas essas coisas, os nossos líquidos abaixa tudo. Então, por isso que nós temos que ir no médico, para ele dar um medicamento, vitaminas, que vai subir nossa serotonina e nós vamos melhorar, tá? A chance de melhorar, de sarar, de curar, tem tratamento, é quase 100%. Então, tem cura, tem tratamento. Vamos ajudar essas pessoas, porque às vezes elas acham que não tem mais solução para elas. O caso delas é tirar a própria vida. Elas chegam nesse estágio, tá? Elas começam a se automutilar, se machucar, para não sentir a dor da depressão. Então, a gente sabe que tem 24 milhões de pessoas diagnosticadas e as que não estão diagnosticadas, né? Então, como eu disse para vocês, a falta da serotonina, que é o principal, pois é ela que faz a serotonina baixar, ou seja, todas essas coisas fazem a serotonina baixar e a pessoa ter depressão. E aí, o principal medicamento que os médicos receitam é o cloridrato de sertralina, tá? Mas tem outros, eu estou só dando um exemplo aqui, tá? E a serotonina é produzida no intestino. E eu sei também, eu já fiz um estudo sobre a vitamina D, que ela foi classificada errada, que ela é um hormônio chamado colecalciferol, vitamina D3. Ela ajuda a produzir também a serotonina no intestino. E o melhor sol para você tomar naturalmente, para não ter que tomar a vitamina, é o do meio-dia, o mais forte. Ele ajuda por pelo menos 15 minutos. Ela ajuda a produzir serotonina. Se você não consegue tomar o sol, compre a vitamina D na farmácia de 1000 IS, que dá para um dia. Você tem que ter muita vitamina D no corpo para não ter depressão. Tem vitamina D de 1000 IS, 2000 IS, tem gente que compra para a semana toda. Tem a vitamina D de 7000 IS, ela toma uma vez por semana. Tá? Então, por isso que você tem que ir no médico para dosar todas essas quantidades de vitaminas, hormônios, né? Para ver como que você está. Tá bem, meus amados? Então, a pessoa também, esqueci de falar, pode fazer abuso de drogas para aliviar a dor, como os tipos de drogas podem ser os psicotrópicos, né, que são receitados pelos psiquiatras, que é normal, mas se você fizer o tratamento do psiquiatra, ele vai te ajudar a tal ponto que você vai tomar até sarar. Mas tem pessoas que continuam tomando a vida inteira. Mas também tem as drogas ilícitas. Essa droga que eu falei é lícita. As ilícitas são as que você já conhece: maconha, cocaína, crack e muitas outras. Então, isso daí, esse abuso de drogas pode também comprometer a sua depressão, meus amados. Então, era sobre isso que eu queria falar com vocês aqui no meu Planeta Verbo, abençoando todas as pessoas que têm depressão neste mundo. Que Deus esteja indo de encontro ao favor dessas pessoas, que elas consigam detectar, que pessoas ajudem essas pessoas para que elas possam sair desse mundo obscuro e entrar na luz de Deus, na luz do Senhor, fazendo todas essas coisas que eu ensinei aqui. E eu quero desejar a vocês Shalom Adonai nova e a paz do Senhor, meus amados, em nome de Jesus. Amém. Obrigada.